Olá pessoal, professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná aqui de novo com vocês. O nosso assunto agora é gravitação universal e campo gravitacional. Gravitação universal. Nós já falamos sobre os movimentos da Terra, não é isso? Alguns deles pelo menos. Por exemplo, falamos sobre a translação e a rotação. A translação é o giro da Terra, né, ou de um planeta no modo geral. Para simplificar, vou falar sempre da Terra em relação ao Sol, mas qualquer astro em relação a uma estrela é translação. E de rotação, quando esse astro gira ao redor do próprio eixo, aqui no caso, o planeta Terra. Esse fato de girar ao redor do próprio eixo tem bastante consequências aqui para a gente. Dentre elas, as estações do ano. Então, o fato do planeta girar ao redor do próprio eixo, há uma inclinação desse eixo, e isso determina as estações do ano. Nós já vimos anteriormente que a rotação dá a ideia de dia, enquanto a translação dá a ideia do ano, e essa inclinação, ideia das estações do ano. Nós temos ainda algumas situações interessantes relacionadas às estações do ano. Existe o chamado equinócio. No equinócio, os hemisférios são igualmente iluminados pelo Sol. Tanto o norte quanto o sul têm a mesma iluminação. Vocês podem ver aí no GIF, que eu retirei do site Suporte Geográfico. Vocês podem observar exatamente essa situação onde a luz solar ela acaba incidindo de maneira proporcional nos dois hemisférios. Há ainda o solstício, que é onde acontece o maior ângulo de afastamento desses raios solares em relação ao Equador. Então aí você pode perceber que naquele caso o hemisfério norte está recebendo uma certa radiação e o hemisfério sul bastante, bem mais. Pode acontecer também o contrário, ali no caso, esse é o solstício que acontece em junho, onde o hemisfério norte recebe mais do que o sul. Então vocês vão observar ali que o norte, representando aqui ilustrativamente, 3 raios, enquanto o sul apenas 2. Certo? Outro exemplo, outra imagem mostrando essa ideia do solstício e do equinócio. Nós temos o solstício de inverno, solstício de verão e os equinócios de primavera e de outono. Existe um outro movimento chamado precessão. Já viram um peão rodando? Essa cena eu tirei do filme A Origem, um filme muito interessante. Então, esse peão rodando, percebam que ele não faz um movimento circular apenas. Ele vai se inclinando. Esse é um movimento chamado precessão. E a Terra também sofre esse movimento de precessão. Ela gira ao redor do seu eixo, mas ela não é um giro sempre na mesma angulação. Ela vai fazendo ângulos diferentes. Se eu fizesse uma linha pontilhada ao redor ali, vocês vão perceber que ia aparecer isso aqui, Aparecer um círculo também na parte de cima e um círculo também na parte de baixo. Certo? Isso é a ideia da precessão. E quais seriam as causas dessa precessão? A Terra, por ser mais achatada nos polos e ter um bojo no Equador, e também ela sofre as interações gravitacionais, vindas da sua interação com a Lua. A precessão ainda ela tem algumas consequências interessantes. A primeira delas, as marés. A gente sabe que as marés, já citei para vocês, que as marés provocadas por essa interação com a Lua. Mas, obviamente, a precessão é consequência da interação gravitacional da Terra com a Lua também. E os polos celestes se movem lentamente ao redor do eixo. Então, existe ali o zênite, o chamado Equador celeste, Polo Sul celeste, Polo Norte celeste. E isso aí, exatamente, é pela precessão. Se eu comparo, por exemplo, um céu visto de Porto Alegre, vocês vão encontrar, quem observar e for usar um aplicativo ou entender mesmo de astronomia, vai observar a formação de constelações diferentes, um céu visto de Nova York olhando em direção norte. Então as constelações são diferentes. Aqui apenas eu estou mostrando para vocês o formato de algumas constelações que são vistas de Porto Alegre. Enquanto no mesmo horário, só que olhando para o lado oposto, no caso de direção norte, quem estiver em Nova York vai ver essa daqui. Isso é que nós chamamos aí de polo celeste. O tempo para descrever uma volta completa dessa precessão é de aproximadamente 25.700 anos. Então, olha só, nós temos a chamada estrela polar.
E daqui a aproximadamente 13 mil anos, a estrela polar do hemisfério norte será a Vega. Então haverá uma espécie de inversão ali, né? Por isso que a gente fala que existe a possibilidade da inversão dos polos. Outro movimento interessante é a nutação. Por quê? Se vocês olharem de novo lá aquela imagem do peão rodando, em alguns pontos ele vibra um pouco mais na inclinação. E esse movimento é chamado de nutação. Ele é pouco, a gente quase não consegue senti-lo aqui na Terra. Então, depois desses movimentos que a gente não conhecia muito, vamos já embarcar direto na chamada Lei da Gravitação Universal. Nós vimos as leis de Kepler, que descrevem, mas não explicam as razões das trajetórias dos astros. Então, onde veremos isso? E agora, quem poderá nos defender? Olha ele de novo, Isaac Newton, com sua obra suprema, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou simplesmente Principia. Dentre as muitas coisas que Isaac Newton conseguiu nos elucidar, trazer luz à nossa ciência, ele conseguiu estudar essa gravitação universal. E é por isso que a gente não precisa se assustar com uma curiosidade como essa, que a Lua está caindo em direção à Terra. E sim, está caindo em direção à Terra. Mas se acalme. Vamos falar um pouquinho sobre a composição dos movimentos circulares e você vai perceber que não precisa entrar em pânico. Já temos muito motivo para nos preocupar nesse ano. E a queda da Lua não é um deles. Beleza, vocês lembram da composição dos movimentos circulares? Imagina a primeira pergunta, vamos a uma perguntinha aí. Marcar a opção correta. A pessoa está girando, vocês observem ali no desenho, que a pessoa está girando esta corda e está amarrada, na ponta da corda, amarrada uma esfera. Ele vai girando, girando, girando. O que acontece se a corda arrebentar? Letra A, o objeto continua girando no mesmo sentido? Letra B, o objeto se desloca em linha reta? Letra C, o objeto gira no sentido contrário? Letra D, o objeto cai imediatamente? B, o objeto cai pela borda da Terra plana? Sei que muita gente, inclusive alguns políticos, diriam que é a letra E, mas não é. O objeto se desloca em linha reta, ele se desprende e continua um dos movimentos dele, que é o movimento retilíneo. Mas vamos ver por que isso acontece. Esse GIF representa um objeto se movendo em movimento circular. Aí eu tenho dois vetores, um vetor velocidade, é uma velocidade linear de escape, né? Também chamada velocidade tangencial, e uma aceleração direcionada para o centro dessa circunferência. Então vamos observar como é que esse movimento acontece. Então veja bem, aí está o círculo, então ali está o objeto. Há uma aceleração tangencial, representada pelo vetor rosa, e uma outra aceleração direcionada para o centro. Certo? Se eu fizer a operação vetorial entre eles, o vetor resultante vai dar ali. Então, a posição desse objeto vai estar ali, depois de um certo tempo. Novamente o vetor para o deslocamento tangencial, né, e outro para o centro. O vetor resultante vai dar aqui. Depois ali, novamente tangencial e para o centro, está ali. E assim. Então vocês estão observando que eu tenho, bem lerdo, né? Eu tenho um quadrilátero. Né? Eu tenho um quadrado, uma trajetória quadrada. O que aconteceria se eu aumentasse um pouquinho o tempo entre os intervalos de um ponto a outro? Então seria mais ou menos assim, né? Desse jeito. Olha só. Olha só, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu teria uma outra figura geométrica com mais lados. O que aconteceria então se eu fosse diminuindo cada vez mais o intervalo entre a posição da bolinha vermelha? Vou diminuir mais ainda aqui, ser um pouquinho mais rápido, acho que começar a entender a ideia. Olha só, eu tenho mais um monte de lados aí nesse polígono. Olha só. Então vamos aumentar ainda mais, diminuir ainda mais essa distância. Vocês vão notar isso aí. Ó. Vocês vão perceber que tem tantos lados nessa figura geométrica que praticamente ela é uma circunferência.
Agora o vetor está praticamente ocupando a circunferência inteira. Ou seja, minha esferinha vermelha, ela está sendo atraída para o centro, ao mesmo tempo que direcionada para fora, de maneira tangencial, né? Sendo expelida em linha reta para fora da circunferência. Mas a interação vetorial entre esses dois elementos, entre esses dois vetores, o rosa e o azul, fazem com que ela tenha uma trajetória circular. Resumindo, as trajetórias dos astros, como planetas e satélites, é uma composição de dois movimentos, queda livre e velocidade tangencial. É por isso, um astro como a Lua, por exemplo, por mais que ela esteja em queda livre em relação ao Sol, ela não vai se chocar com a gente. Tem a velocidade tangencial, deslocando ela para fora da nossa órbita. Então essa interação faz uma trajetória praticamente circular ao redor do nosso planeta. Bom, Newton formulou a chamada Lei da Gravitação Universal após muita observação e muitos cálculos. Então o que ele deduziu? Através de suas observações e cálculos. Quais são as conclusões desse grande vulto histórico e científico? Matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa ao quadrado da distância entre elas. Matematicamente, nós dizemos que essa aí é a lei de Newton. Força gravitacional é igual a G vezes m grande vezes m pequeno dividido por r ao quadrado. Já sabemos o que é o m, né, que é a massa do corpo maior, corpo de maior massa. M, obviamente, de menor massa. Esse r é a distância entre dois astros. E esse g, o que seria? Esse g nós chamamos de constante gravitacional, com um valor tão preciso, 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Não se preocupe que essa quantidade de letras aí no final é a unidade de medida, já que força é dada em newtons, massa oficialmente é dada em quilogramas e a distância tem que ser em metros. Então, se eu tenho dois corpos, um de maior massa e outro de menor massa, o que vai acontecer? Primeiro, vamos pensar numa distância r entre os seus centros. Então, eles são atraídos mutuamente por uma força gravitacional, certo? E são regidas matematicamente por essa equação. E a força de atração gravitacional sempre se aplica a dois corpos de massa, m grande e m pequeno, certo? Em qualquer circunstância. E como eu disse para vocês, né, esse G que é um mistério, né? Não é que é um mistério, é uma coisa fantástica. É determinar isso aqui, ainda mais em épocas tão remotas. Esse é Henry Cavendish. E ele, através de um experimento chamado balança de torção, ele conseguiu determinar esta constante gravitacional. Esse G é dado graças ao experimento de Cavendish. Vamos ver como é que essa força se manifesta. Um exemplo comigo mesmo. O professor Marco Aurélio tem 100 kg, sim, tenho mesmo, gente, 100 kg mesmo, tá? Eu tô lutando contra a balança, é difícil sair desses 3 dias, mas eu vou sair um dia ainda. Mentira, não tô nem tentando. De pura inteligência, bondade, amor no coração e só um pouquinho de tecido adiposo. Um belo dia, uma turma de alunos de Química do IFRO promoveu um delicioso café em sua homenagem. Tinha o salgado favorito do professor, pão de queijo. Fica aí a dica para quando retornarmos da pandemia, tá? Quando tivermos segurança para realizar esse tipo de confraternização, fica aí a dica para vocês, tá? Sabendo que cada pão de queijo pesa 25 gramas, qual a intensidade da força gravitacional que o professor Marco Aurélio exerce sobre o pão de queijo quando estiver a uma distância de 80 centímetros desse salgado? Ele manda a gente usar a constante gravitacional, valendo 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Então, vejamos. Vamos então à resolução. Vamos tirar os dados do problema. Primeira coisa que ele me informa é a massa do corpo grandão, né? Aí, o gordão tem 100 kg. O professor Marco Aurélio 100 kg. Então, da massa maior, 100 kg. O pão de queijo tem 25 gramas, então eu tenho a massa menor. O problema está que ele me informou em gramas. E o sistema internacional exige que seja quilogramas. Então eu vou dividir por 1000
eu chego a 0,025 kg. Me deu uma distância entre o de massa grande e o de massa pequena de 80 centímetros. Novamente eu tenho um probleminha que eu tenho que converter. Convertendo, dividido por 100, dá 0,8 metros. Com esses dados, eu já posso montar a minha equação. Força gravitacional é igual a constante gravitacional vezes a massa maior vezes a massa menor, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Substituindo, eu tenho 6,7 vezes 10 a menos 11, que multiplica 100, que é a massa do corpo maior, vezes 0,025, que é a massa do corpo menor, já em quilogramas. Isso tudo dividido por 0,8 em metros elevado ao quadrado. Vamos desenvolver essa conta? Muito bem, então estamos aqui com os dados do problema. Vamos fazer uma multiplicação agora de potência de 10. É o 6,7 vezes 100 vezes 0,25. Se alguém quisesse já transformar o 100 em 10 ao quadrado, também poderia. Quando eu multiplico tudo isso, ficou 16,75 e conservei o 10 a menos 11. E quando eu peguei 0,8, elevei ao quadrado, deu 0,64. Ok? Dividindo agora 16,75 por 0,64, eu tenho um valor de 26,1 vezes, aproximado, né? De 26,1 vezes 10 a menos 11. Para ficar bonito, tem que deixar em notação científica, né? Esse 26 aqui, né? Esse 26 aqui, nós vamos transformá-lo em um número sempre menor que 10, então vai ficar 2,61. Se eu retirei uma casa daqui, eu tenho que acrescentá-lo aqui. Então, menos 11 mais 1 dá menos 10, não é isso? Então, em notação científica, bonitinho, a minha equação ficou 2,61 vezes 10 a menos 10 newtons. Olha, uma coisa elevada a menos 10 é muito pequena. Muito, muito pequena mesmo. É uma força quase irrisória. Se você lembrar dos nossos experimentos da etapa passada, onde a gente pegava um objeto, pendurava no dinamômetro e dava 2 newtons, dava 1 newton, dava 3 newtons, é uma coisa tão levezinha. Imagine um objeto, uma força de interação, na faixa dos 10 a menos 10. É muito pouco. E é por isso que nós dizemos o seguinte: a força gravitacional só pode ser percebida quando um dos corpos tiver massa de valor extremamente elevado. Certo? A massa foi extremamente elevada, aí sim a força gravitacional será sentida. Isso então só vai acontecer com astros mesmo, né? Com planetas, com estrelas, com satélites naturais, perfeito? Isso em buracos negros, né? Elementos mesmo astronômicos, né? Então são medidas astronômicas. Agora, dando continuidade, temos o campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? É uma região alterada pela presença de um corpo em seu interior. Ou seja, ele exerce uma força gravitacional sobre os demais. Então aqui nós temos a ideia do grande Albert Einstein, né? Nós temos aqui a famosa malha do espaço-tempo. Espaço e tempo conectados. Então um corpo de grande massa poderia exercer uma curvatura nesse espaço-tempo. Certo? No outro GIF, nós conseguimos ver aqui um corpo de massa maior e menor interagindo e mudando o espaço ao redor deles. Isso é a ideia de campo gravitacional. Nas proximidades do nosso planeta, a força gravitacional é praticamente a força-peso, é igual à força-peso. Dessa forma, o que nós podemos definir? Sabemos que a força-peso é massa vezes gravidade, isso é fato. E força gravitacional, vamos lá, vamos colocar ali, já que o peso é massa vezes gravidade, certo? Vamos colocar então massa vezes gravidade igual a constante gravitacional vezes a massa do corpo maior vezes a massa do menor sobre r ao quadrado. Ou seja, eu posso simplificar esse m, minúsculo com n minúsculo, eu tenho então que o campo gravitacional é uma relação entre a constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Então, em um corpo celeste esférico,
e homogêneo, de massa M maiúsculo, R é a distância de um ponto externo ao centro desse corpo. Essa equação só pode ser usada para corpos externos ao corpo celeste, certo? Então, ou seja, está fora, pode estar nas proximidades, mas fora desse corpo celeste, fora do planeta, fora de um satélite, fora da estrela, isso é chamado campo gravitacional. No interior dele nós já estudamos, é a aceleração gravitacional, né? Beleza? Então nós temos algumas relações. Primeiro, se eu pensar em pontos na superfície desse astro, na superfície do astro, vamos chamar isso de G0. Então, olha só, eu tenho esse G0, está ali na superfície dele. G0 é igual a G maiúsculo vezes M sobre R ao quadrado. Esse R minúsculo é igual ao próprio raio do astro, certo? Então o R minúsculozinho é o próprio raio do astro, porque se está na superfície do planeta, pronto, não há distância entre eles, né? Olha só, o Rzinho é aquele ali, então o R é o próprio Rzinho. Então a minha equação é aquela que está em vermelho ali, destacada. Agora, para pontos a uma distância R do centro, né? Então ele está lá mais distante ali, ó. Olha só, está lá distante, o pontinho vermelho. Então meu R, meu R minúsculo é maior que o minúsculo. Então aí a minha equação será válida daquela que eu mostrei antes. Só que o R minúsculo é a distância do raio do astro, no caso aí o planeta, mais a altura em que ele está em relação à superfície. Então eu tenho que pegar o raio do astro mais a distância, vamos dizer assim, que ele esteja do planeta. Então se eu mostro para vocês isso aqui, ó, raio do planeta. Do astro, no modo geral, vou falar planeta que é mais fácil. Raio do planeta, e aqui a distância que esse corpo vermelho está na superfície do planeta. Certo? Na sua atmosfera, no seu ponto limite, no limite do planeta, vamos dizer assim. Então aí lembrando que esse R minúsculo aqui será a soma do raio do planeta mais a altura em que ele está, a distância que ele está em relação à superfície desse planeta. Agora, se o R for bem pequenininho, né? Se ele for pequeno, foi menor do que o raio, o campo gravitacional ele vai variar linearmente, né? É pouca variação. Então, dentro do planeta mesmo, praticamente não há variação, tá? É pequena mesmo. Então, resumindo, isso aqui, ó, são esses elementos que eu mostrei para vocês. São as três situações do campo gravitacional: na superfície, a uma distância ou no interior do astro. Certo? Vai ficar mais claro quando fizermos exercícios. Temos alguns exercícios bem interessantes sobre isso aí. Então aí um gráfico que mostra isso, ó, quanto mais distante, né, do planeta, quanto mais distante do raio do planeta, né, menor será essa aceleração gravitacional, né? Na Terra, por exemplo, ele mostra aqui, ó, a altitude 0, eu tenho uma gravidade de aproximadamente 9,806. Agora, para 100 mil metros de altitude, eu tenho 9,5. Houve uma queda, pode perceber, né? Beleza. Se eu observo, por exemplo, o campo gravitacional, que ele é o fundamental para determinar a aceleração da gravidade de vários planetas. A gravidade do Sol é terrível, né? Muito intensa, capaz até de fundir, né, núcleos atômicos, 273,42 metros por segundo ao quadrado, enquanto aqui na nossa Terra, né, é aproximadamente 9,8. Olha o Júpiter, que está aqui, 24,8, por isso que o ser humano na superfície de Júpiter, né, que é só gasosa, mas estivesse lá, só a aceleração da gravidade já esmagaria o ser humano, né? E aí nós temos a comparação com outros planetas, né? Então se você vê, por exemplo, na Lua, que não é um planeta, mas é 1,67, por isso que o homem, quando vai à Lua, nós já vimos isso, né? Os vídeos, né, de homens caminhando na Lua, ou objetos caindo na Lua, são tão lentos para chegar ao Sol. Começamos agora os exemplos. Temos alguns exemplos para resolver. E o primeiro deles fala sobre isso. A Lua tem massa de 7,36 vezes 10 a 22 kg. E o raio de 1,74 vezes 10 a sexta metros. Qual o valor da aceleração da gravidade na superfície da Lua? A gente já sabe que vai dar aproximadamente 1,6, mas é divertido fazer, né? Vamos fazer isso daí, pra gente entender como é que a gente calcula isso aí. Primeiro passo, vamos pensar. É na superfície? Então a equação é aquela dali, né? G minúsculo é igual a Gzão vezes Mzão dividido por R ao quadrado.
Certo, vamos lá. Então, o primeiro passo que eu tenho ali é a massa da Lua, né? A massa está ali. O raio da Lua também está ali. E ele me deu também a constante gravitacional. Se eu jogar tudo naquela equação, eu vou ter isso aqui, ó. Constante gravitacional, 6,7 vezes 10 a menos 11. Massa da Lua, 7,36 vezes 10 a 22. E o raio, 1,74 vezes 10 a sexta. Ok, quando eu multiplico os dois, eu tenho 49,31 vezes 10 a 11. Por que 10 a 11? Porque quando eu multiplico 10 a menos 11 por 10 a 22, eu aplico a propriedade de potência de multiplicação de mesma base. Conserva a base e somo os expoentes. Menos 11 mais 22 dá 11 positivo, que é o que tem aqui, ó. E agora vamos lá, a parte de baixo. 1,74 elevado ao quadrado dá aproximadamente 3,03. E o 10 a sexta elevado ao quadrado, eu tenho uma potência de potência. Conserva a base, multiplica o expoente. 6 vezes 2, 12. Perfeito? Matemática básica, né? Então agora eu dividindo 49,31 dividido por 3,03, eu tenho o resultado de 16,27 vezes 10 a menos 1. Mas tá feio, né? Vamos deixar isso aqui em notação científica bonitinha. Então basta eu diminuir uma casa decimal daqui, porque esse número não pode ficar maior que 10. Diminuo uma casa decimal daqui e essa casa não vai embora, não vai para Nárnia. Eu tenho que aumentar então no expoente, né? Se eu diminuir aqui, menos 1 mais 1 dá 0. 10 elevado a 0 é 1, né? Portanto, eu tenho 1,627, que a gente pode aproximar para 1,63 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Olha só, fiquem atentos aí com a notação científica, né? É importante revisar isso aí para entender os exercícios. Próximo exemplo é o de Marte. Marte tem massa estimada de 6,42 vezes 10 a 23 kg e raio de 3,4 vezes 10 a sexta metros. Qual o valor da aceleração da gravidade na superfície de Marte? Ok, e me deu a constante gravitacional. Repeteco, né? Mesma coisa, eu tenho a constante gravitacional. Vou pegar os dados, a massa de Marte, o raio de Marte, a constante gravitacional, jogo na equação, substituindo os valores. Ali para vocês entenderem melhor, eu coloquei até em cor, né? Gravidade verde, a massa em azul, né? O raio em vermelho. Repita a mesma operação, 6,7 vezes 6,42 dá 43,01. Agora o que eu faço com as potências de 10? É multiplicação? Conserva a base, soma o expoente. Menos 11 mais 23 dá 12. E 3,4 vezes 10 a sexta, 3,4 ao quadrado dá 11,56. 10 a sexta elevado ao quadrado, multiplicando o expoente, 10 a 12. Novamente, divide a parte numérica, né? 43,01 por 11,56 vai dar 3,72. 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a 12 dá 1, ou 10 elevado a 0, que é a mesma coisa. Importante que a gravidade em Marte, aproximadamente 3,72 metros por segundo ao quadrado. Essa também foi fácil. Isso é muito número, né? Mas vamos lá. Próximo exemplo. Em uma competição de salto em distância, um comentarista diz que, em razão da altitude do local em que a competição está acontecendo, as pessoas ficam mais leves e têm, portanto, melhor desempenho. Aí tem duas perguntas. Em que altitude o peso de uma pessoa ficaria reduzido a 10%? Considere o campo gravitacional do nível do mar como 9,8 e o raio da Terra igual a 6,40. Mentira, 6.400 km. Existe algum ponto na superfície da Terra que obedeça a essa condição? Então, primeiro vamos pensar como realizar esses cálculos, né? Então, primeira coisa que eu vou observar aqui... esse exercício tem um livro que a gente adotou para esse ano, na página 221, tá? Lá ele apresenta uma resolução um pouquinho diferente, eu vou tentar facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte:
Na superfície do planeta, minha equação é essa. G0 é igual a Gzão vezes Mzão dividido por R ao quadrado. Porém, a uma certa altura H, esse Rzinho, né, vira R mais H. Porque é na altura H. Certo? Então eu tenho uma comparação entre o G0 e o G. G0 na superfície, G fora do planeta, né? A certa altura, né? Que não seja na superfície ali do planeta, a nível do mar, né? Certo? Então vejamos então como é que ficaria essas observações que nós vamos fazer. Então observe o seguinte agora. Considerações. Primeira, nós já estudamos que peso é massa vezes gravidade. Tranquilo isso. Uma outra consideração é que a massa da pessoa não vai sofrer alterações. Eu não estou falando que ela emagreceu, que ela perdeu massa. Estamos apenas variando a altitude. Se ela não vai mudar, a sua massa, para que o peso dessa pessoa sofra uma redução de 10%, o que é indispensável que também seja reduzido? A aceleração da gravidade. Isso se dá porque ela está em locais com campos gravitacionais diferentes. Ela tem que ir para um lugar onde o campo gravitacional também sofra uma redução de 10%. Assim, a aceleração da gravidade, de maneira proporcional, também sofrerá essa redução e, por fim, o peso dessa pessoa também. Certo? E é por isso que nós vamos fazer a seguinte consideração. O campo gravitacional na altura H deve ter uma redução de 10%, ou seja, tem que ser igual a 90% do campo na superfície. Repetindo, pareceu estranho, né? Não tem que reduzir 10%? Beleza. Então o campo gravitacional, lá de uma certa altura, tem que ser igual a 90% do campo da superfície. Ou seja, 90% a gente sabe que a gente pode representar como 0,9 de alguma coisa. Então, gravidade é igual a 0,9 vezes G0. Certo? O G, na certa altitude, em azul ali representado, tem que ser igual a 90% ou 0,9 de G0. Vamos então fazer um pouquinho de álgebra aqui, né? Olha só, quem é G em azul? Gzão vezes Mzão dividido por R maiúsculo mais H, tudo elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 0,9 vezes Gzão, Mzão, R ao quadrado, tal. Posso simplificar alguma coisa? Posso, né? Eu posso vir aqui, cortar os M, dividir, né, um pelo outro, o G e o M, certo? Sobrou o que lá em cima? 0? Não, 1. 1 sobre R mais H ao quadrado igual a 0,9 vezes R ao quadrado. Beleza, ficou desse jeito. Então, ficou bonitinho assim, só multipliquei o 0,9 por 1, 0,9. O que acontece então para tirar esses quadrados? O que me atrapalha é os quadrados. É só extrair a raiz dos dois lados da equação, obviamente. Então eu tenho raiz de 1 é 1, R mais H tudo ao quadrado, a raiz disso é só R mais H. Raiz quadrada de 0,9 é aproximadamente 0,49. Pessoal, se acostumem com aproximadamente, que nós estamos trabalhando com medidas muito altas ou muito baixas. Então a gente vai ter sempre que trabalhar com números aproximados. Tá? Raiz quadrada de R ao quadrado é só R. Agora eu vejo uma equaçãozinha simples, é só cruzar e ser feliz. Ok? 0,949 que multiplica R mais H é igual a R. Agora sim, com esses dados eu posso calcular a altura, porque tudo que eu preciso já tem. Todos os meus dados já foram fornecidos pelo problema. Então olha só, o R mais H igual a R, né? Beleza, é o raio da Terra. Substituindo por 6.400 km, ali, faz a operaçãozinha matemática bonitinha, 0,949 vezes 6.400 vai dar 6.073,6. 0,949 vezes H é o próprio 0,949H, igual a 6.400. Passa subtraindo, certo? Resultado dá 326,4 e divide por 0,949. Eu terei uma altura aproximada de 344 quilômetros de altitude. 344 quilômetros de altitude. Certo? Como eu disse para vocês, no livro apresenta uma resolução um pouquinho diferente, eu achei isso um pouco melhor para vocês entenderem, tá?
Agora temos uma outra pergunta, que é essa aqui, ó. Existe algum ponto na superfície da Terra que obedeça a essa condição? Vamos ver se é verdade, se existe mesmo. Agora vem informação de geografia. Esse é o Monte Everest. O Monte Everest fica na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. É o ponto mais alto da superfície da Terra. Para ficar mais fácil a compreensão de vocês, eu arredondei a altura dele, tá? É 8,8 quilômetros. Agora, o nosso cálculo lá deu 344 quilômetros. Não tem, então tá fora da superfície terrestre, tá? Então a resposta não há nada, nenhum ponto na superfície terrestre que obedeça à condição. Beleza, pessoal? Então espero que na próxima aula a gente se veja aqui de novo. E aí vamos falar sobre satélites em órbita circular e velocidade de escape. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau!